É assim, nós estamos mergulhados aqui no caos da colheita para depois secagem, extração, mas a energia aqui, a alegria está tanta que nós entendemos que era o momento de parar tudo para poder começar esse canal no YouTube para que vocês possam compartilhar com a gente dessa alegria que é o ápice, né? O ápice é o momento da colheita. Então vamos lá que o pessoal já começou. Agora nós estamos entrando na estufa, a gente preparou uma estufa para 120 pés. Foi um processo bem trabalhoso para mim, porque eu comecei tudo sozinho, né? E mantendo as minhas atividades do escritório e tendo que cuidar da chácara, de casa e do cultivo 120 pés de plantas. A gente acabou perdendo um pouco, ficamos no final aqui com um pouco mais de 70 plantas, mas já vai ser o suficiente para a gente começar a trabalhar e o que importa é a qualidade do que a gente conseguiu fazer. Não vamos colher em quantidade tudo aquilo que nós nos propusemos de início, mas é um laboratório de primeira esse aqui, porque as plantas... eu consegui acertar em muita coisa com elas e agora para o próximo eu estou pronto. Estou pronto para transformar todas elas em árvores. Olha o tamanho desse Top Bud. Isso aqui é um dos meus orgulhos desse cultivo. Olha isso. E muito resinada, muito gorda. E o odor, o cheiro, vocês não têm noção. E como nós não vamos arrancar as plantas, né? A gente vai revegetar, vocês podem ver nessa que a gente já colheu. O pessoal está colhendo ali, é bem mais trabalhoso. Mas nós estamos apostando que elas vão produzir muito mais num segundo ciclo, num terceiro ciclo, do que se a gente arrancar e plantar tudo de novo. E também nós temos um respeito aqui muito profundo. Nós temos um respeito muito profundo pela vida e nós temos um respeito muito profundo pelas plantas que nos deram um remédio. Então, se nós não precisamos tirá-las, se elas podem simplesmente revegetar, crescer mais e produzir muito mais, por que eu vou arrancar um ser vivo que está dando a cura para gente, para todos nós aqui da associação? E genéticas muito boas que produzem muito bem. Olha essas plantas como são gordas. Vale a pena manter cada uma delas. Vou pegar uma tesourinha. Não, eu pego uma ali, ó. Ah, eu deixei aí já, né? Espera aí, pessoal, que eu tenho um recado importante para dar. Eu sou o Rogério do futuro e eu estou passando aqui para dizer que nós gravamos essa mensagem no dia em que o canal foi criado e no dia em que foi postado o nosso primeiro vídeo. E se você quer ver como é que a gente transformou aquelas plantas nessas árvores gigantescas, então acompanha a gente. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, vai ser lançado um vídeo dessa nossa saga, mostrando como que tem sido essa jornada maravilhosa, encantadora e cheia de desafios. E eu tenho certeza que você pode se inspirar e você que já cultiva pode começar a trocar experiências, porque eu quero trocar experiências com você também. Você que já cultiva e sabe, vem aqui nos comentários para a gente conversar um pouco e trocar as nossas experiências. Quem sabe no futuro a gente não cria um canal de troca de experiências de cultivadores. Quem sabe? Bora junto?
Eu cheguei aqui na chácara dia 3 de janeiro de 2025 agora. E eu vinha de um momento muito difícil, muito difícil. Eu passei por um divórcio e a gente trabalhava junto, então eu saí sem casa para morar, sem carro para andar, sem cliente e andando a pé porque nem dinheiro para Uber eu tinha. E Deus colocou no meu coração o sonho que não era meu e que eu no começo nem queria, eu resisti bastante, que é o de criar essa associação. E eu estava no fundo do poço, todas as bases da minha vida tinham desmoronado. E eu estava tentando lidar com um pico de depressão profunda. E eu dizia para Deus todos os dias quando eu acordava, eu falava: me mostra o que eu tenho que fazer hoje, porque eu não tenho condições de pensar em nada. E todos os dias me vinha muita clareza do que eu tinha que fazer naquele dia e só. E quando eu me dei conta, eu estava aqui nesse lugar. Quando eu me dei conta, eu já estava aqui, simplesmente fazendo aquilo que Ele foi me dizendo para fazer. E quando eu vim ver essa chácara a primeira vez, ela estava abandonada, com um mato muito alto. E eu nem me dei conta do que tinha aqui de fato. E eu vim e comecei a trabalhar, limpar, fazer tudo o que tinha que ser feito. E já tinha uns 4 meses que eu estava aqui, eu vim um dia à noite para o fundo do quintal, acendi umas luzinhas que tem aqui, coloquei uma música e fiquei me conectando comigo mesmo, me conectando com Deus. E eu lembrei naquela hora de uma coisa que eu não lembrava fazia anos. Que eu sempre fui apaixonado por mato, por sítio, por animal, por cavalo. E quando eu era criança eu falava que quando eu fosse adulto, quando eu crescesse, eu ia morar num sítio e que ia ter um campinho de futebol, ia ter uma piscina, a casa ia ser toda varandada, ia ter um gramado bem bonito. E naquela hora eu me dei conta de que em 4 meses Deus me tirou do fundo do poço e me trouxe para o melhor lugar do mundo. Ele me trouxe para viver o meu sonho de infância. Se vocês me perguntarem o que eu fiz, eu simplesmente confiei. Só. Eu não tinha a menor condição de fazer nada, eu não tinha merecimento nenhum de nada. Eu não tinha absolutamente nada. Eu só confiei. Confiei e me entreguei. E cá estamos nós, colhendo as nossas flores. Depois de 8 meses.